Fala, rapaziada, boa noite pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jornalista, eu tô chegando nessa noite com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, vídeos todos os dias pra você ficar super bem informado aqui na Gol TV, semana de jogo, né, final de semana, melhor dizendo, de clássico nacional, Bahia e Flamengo. Flamengo e Bahia se enfrentam no Maracanã, as duas equipes com muitos desfalques, e eu vou te explicar qual é o impacto da ausência do Rogério Ceni no banco de reservas. E também vou trazer para você que o STJD, né, simplesmente denuncia o técnico do Bahia, David Duarte e o Cadu Santoro. E eu vou te explicar o porquê que isso agora vai ser cada vez mais recorrente. E a culpa é do hipócrita do Paulista. A culpa é do hipócrita do Palmeiras. Eu vou te explicar isso aqui no nosso canal. Antes de qualquer coisa, deixa o like, inscreva-se, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento. Meus amigos, vamos lá, a parada é o seguinte, vamos começar falando aí sobre, rapidamente, né, já começando a entrar no jogo do Bahia contra a equipe do Flamengo, que acontece no próximo final de semana, e pela primeira vez o Rogério Ceni vai cumprir suspensão do Bahia. Isso é pra você ver a diferença de conduta do treinador do Bahia pra conduta do treinador do Palmeiras à beira do gramado. Pela primeira vez, desde quando ele assumiu o Bahia, ele vai cumprir suspensão. E diz o seguinte, ó, zero impacto, tá? O treinador esteve ausente de jogos por outros motivos, mas não por suspensão, tá? O Bahia, que venceu o Mirassol, continua firme na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, mas não vai contar com o técnico Rogério Ceni à beira do gramado na próxima partida contra a equipe do Flamengo no Maracanã. O treinador recebeu o terceiro cartão amarelo e vai ter que cumprir suspensão. Algo inédito, né? Desde a sua passagem, desde quando ele assumiu o tricolor baiano. Apesar da suspensão inédita, essa não será a primeira vez que o Bahia vai para campo sem Rogério Ceni na área técnica, desde que ele desembarcou em Salvador. O esquadrão disputou 188 partidas oficiais e o Ceni esteve ausente em 7 compromissos, 5 pelo Campeonato Baiano e 2 pela Copa do Nordeste, tá bom, meus amigos? Nenhum deles por suspensão. Nos 7 jogos em que o Rogério Ceni não comandou o Bahia, o time foi escalado com jogadores sub-20 sobre a batuta do treinador da divisão de base. Todas as ausências fizeram parte do planejamento do departamento de futebol, já que o time principal estava em pré-temporada. Cara, só pra você ter uma ideia, eu sei que o Rogério Ceni tem menos tempo de Bahia do que o técnico lá do Palmeiras, né? Só que pela primeira vez o Rogério Ceni vai ser suspenso. Foi suspenso, né? Num jogo importante, enfim. E o técnico do Palmeiras, ele tomou agora, com esse último agora, se não me engano, 15 cartões vermelhos, 15 expulsões. Mais do que qualquer atleta de campo. 15 expulsões. O técnico Abel Ferreira. Porra, é inacreditável. É inacreditável. Eu vou explicar o porquê que isso pode estar ocasionando uma reviravolta na situação do STJD. Contra o Flamengo, né? Vai ser a primeira vez que o Ceni vai perder um jogo por conta de suspensão, né? O treinador não cravou um substituto, mas mostrou tranquilidade com as opções da comissão técnica e garantiu que sua ausência não vai prejudicar o tricolor no confronto direto fora de casa. Olha o que disse o Ceni, ó. Zero impacto. A gente se envolve em tudo no treinamento, todos os dias, disse o Rogério Ceni. Pela experiência, tanto do Charles quanto do Leandro, do Nelson, eles sabem todas as nossas combinações, como fazemos a saída de jogo, trabalhamos o meio-campo, basta que Charles tenha a voz ativa para comandar e gritar, incentivar e entender o jogo, mas eles estão totalmente acostumados. Não me preocupo com o time jogar menos por isso. Importante é que a preparação para o Flamengo seja bem feita. Sempre um jogo pesado, difícil, completou aí o treinador, tá, meus amigos? E aí você pergunta, Jonas, realmente a presença do Rogério Ceni à beira do gramado pode impactar? Cara, eu acho que não também, né? Porque todo o trabalho é feito durante a semana. E o Rogério Ceni, vamos falar a verdade aqui também, ele vai estar com rádiozinho, vai ter alguém se comunicando, não vai ser o Charles que vai fazer as substituições, ninguém que vai ficar à beira do gramado vai ser responsável por fazer as mudanças. Então assim, o Rogério Ceni só não vai estar à beira do gramado, vai ser representado por um auxiliar ali que vai ter que gritar, vai ter que se esgoelar, vai ter que orientar, vai ter que passar as orientações que serão repassadas, aliás, que são passadas, vai ter que repassar o que foi passado pelo Rogério Ceni, que ele vai ficar ou de casa, ou do hotel, ou de algum lugar, passando orientação. Tira fulano e bota ciclano, pede pra fulano fazer isso, né? Então, agora, pode impactar na presença, né? O Rogério Ceni é um cara que impõe respeito, né? O Rogério Ceni é um ídolo do futebol mundial. Então, assim, ele à beira do gramado, ele impõe respeito. Né? Então, acho que só nesse aspecto, mas no aspecto jogo mesmo, acho que não vai impactar em muita coisa não. Em caso, se o Bahia não jogar bem, não vai ser por conta do Rogério Ceni. E brincando, né? Alguns torcedores até falaram assim, Jonas, eu acho que agora o Bahia vai jogar melhor, né? Porque com o Rogério Ceni à beira do gramado, o Rogério Ceni geralmente em jogos dessa magnitude, ele traz o time um pouco pra trás, ele fica com medo, ele coloca o time, né, meio receoso, tá? Sem o Ceni, vai que o time vai jogar pra cima mesmo, né? Os torcedores falaram isso comigo, tá bom? Meus amigos, olha só, uma outra coisa que eu quero falar com vocês é que o time mais hipócrita do país, que é o Palmeiras,
ele tá fazendo com que o STJD, né, e falo com vocês com propriedade, para quem não sabe, sou advogado, sou jornalista, sou advogado, tenho pós-graduação em Direito Esportivo, e eu tô vendo uma mudança muito significativa na postura do STJD. Muito pelo fato da postura do Palmeiras. O STJD chegou à conclusão de que não podemos mais deixar as coisas escalarem da forma que está acontecendo. E muito pelo fato do Palmeiras, que é um time chorão, que é um time que grita, que é um time que agora resolveu abrir uma fábrica de nota oficial. E aí o STJD chegou à seguinte conclusão: vamos matar o mal pela raiz. Você pode ter certeza absoluta que vai chover denúncia. Se alguém reclamar, alguém falar do árbitro, qualquer coisa que passar um pouco mais do ponto, vai chover denúncia do STJD, porque eles chegaram à conclusão que a coisa está muito solta e que todo mundo agora, devido à postura do Palmeiras, todo mundo agora está se achando no direito de também reclamar, de gritar e de xingar, de falar que está tendo sistema. Então o STJD, de alguma forma, ele vai tentar cortar o mal pela raiz e já começou, cara. Ceni, David Duarte e o Cadu Santoro foram denunciados pelas críticas à arbitragem contra a equipe do Palmeiras, tá? O diretor de futebol do Bahia eles foram denunciados pelo STJD após a crítica no jogo contra o Palmeiras 2-1 no último dia 5. Além, né, dos personagens do Tricolor, os dois clubes vão ser julgados por atraso. A audiência está marcada para as 11h30 dessa quarta-feira, tá bom? O Ceni e Cadu Santoro foram citados no artigo 258, parágrafo 2º, item 2, que diz sobre desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões. O Ceni pode ser punido com suspensão de 1 a 6 jogos, tá? O árbitro Lucas Casagrande, do Paraná, que fraquíssimo também. O STJD, tu não vai punir, não digo nem punir, mas denunciar o árbitro por incapacidade, não? Tu poderia, né? Porque se o Rogério Ceni, o Cadu Santoro, o David Duarte reclamaram com o árbitro, procura saber o porquê que eles reclamaram. Por conta da incapacidade dele. Então ele deveria ser denunciado por ser incapaz de exercer a profissão, tá? Então o Lucas Casagrande apresentou cartão amarelo a Ceni por causa de reclamações durante a partida, e na entrevista coletiva depois do jogo, o treinador tricolor detonou a arbitragem e sugeriu que os árbitros deveriam conceder entrevista. E eu concordo também, os árbitros deveriam conceder entrevista, tá? Abre aspas aí pelo que falou o Rogério Ceni. O jogo é decidido pelo VAR. Rodolfo Toschi, né, que deveria dar entrevista aqui hoje. Ele e o Lucas Casagrande, disse o Rogério Ceni. O jogo foi tomado aí por polêmica sobre a não anulação do segundo gol do Palmeiras. Membros da equipe tricolor reclamaram muito sobre uma uma falta claríssima do Gustavo Gomes em cima do David Duarte no lance do gol contra do Ramos Mingo, tá? O diretor Cadu Santoro foi citado na súmula e segundo o árbitro disse: de novo você, hein, já nos prejudicou contra o Ceará e agora aqui, novamente. Pô, o que tem a ver? Não pode mais falar com o árbitro, né? Tá proibido o STJD falar com o árbitro. O Rogério Ceni falou o seguinte, quem deveria estar aqui dando essa entrevista não era eu, era o Rodolfo Toschi, ou o árbitro do jogo, né? E o Cadu Santoro, ele falou o seguinte, de novo você, hein, já tinha nos prejudicado antes. Não pode falar mais isso, tá proibido. É censura, é o quê? Não tô vendo nada demais. E aí, meus amigos, isso vai ser cada vez mais recorrente. Não é por conta do Bahia, é por conta do Palmeiras. O STJD chegou à conclusão seguinte: olha só, agora vai ser tolerância zero, porque devido à postura do time mais hipócrita do país, que é o Palmeiras, todo mundo agora está se achando no direito de gritar e de espernear, de cobrar arbitragem. A gente precisa punir, né, para que isso acabe o mais rápido possível. Então, infelizmente, vai ser assim a partir de hoje. Você pode ter certeza absoluta que dessa rodada em diante, o STJD ele vai punir quem reclamar da arbitragem. Eu tenho 39 anos, para mim reclamar da arbitragem faz parte do futebol. Faz parte do futebol. Desde quando eu me entendo por gente, o árbitro, ele vai... vão reclamar do árbitro, vão achar que ele errou, enfim. Agora tá proibido. Não pode mais reclamar do árbitro. Tá? Você tem que ser prejudicado, como o Bahia foi. Ser prejudicado como o Bahia foi em 2 rodadas consecutivas, contra o Palmeiras e contra o Mirassol, e você não pode falar nada do árbitro. Porque senão o STJ dele vai te punir. Isso é culpa, mais uma vez, eu repito, do time mais hipócrita do país, que é o Palmeiras, que mesmo sendo beneficiado inúmeras vezes, fica batendo na tecla e gritando o tempo inteiro que existe um sistema no futebol brasileiro para tirar o título do Palmeiras. Inacreditável. Meus amigos, você que tá com a gente, deixa o like. Lembrando que no final de semana tem Flamengo e Bahia e Flamengo. Estaremos direto do Maracanã, então o nosso super pós-jogo vai ser direto lá do Maracanã. E aguardo vocês, tá bom? Aguardo vocês. Não vou pra coletiva, já vou deixar isso muito claro. Eu vou aproveitar o jogo, vou aproveitar pra fazer o pós-jogo lá direto ali do Maracanã e conto com a audiência, com o carinho de cada um de vocês direto do Maracanã. Tá bom, meus amigos? Forte abraço, boa noite, saudações, tamo junto. Valeu!